E hoje no programa do Engetour, estamos aqui na cidade de Videira, aqui vizinho a Caçador, na Manos Implementos, que nos recebe aqui. Vamos falar sobre o que é fabricado aqui, como esse equipamento que está aqui atrás, uma carreta. Então vamos conhecer todo esse processo, questão muito de materiais, o que compõe um equipamento desse. Não é mesmo, professor Márcio? Isso mesmo, pessoal. E aproveitem hoje, né, para curtir mesmo, né, essa visita. Então vamos lá para conhecer esse processo que vocês vão gostar muito. E nos sigam novamente. E aqui com a gente agora o Thiago Patrício, ele que é diretor de engenharia e também inovação aqui da empresa Manos. E eu queria agradecer, né, Thiago, em nome da Uniarp, de você abrir as portas para a gente vir aqui na Manos, fazer esse trabalho, mostrar aqui o potencial dessa empresa maravilhosa aqui de Videira. E que você falasse para a gente um pouco aí da Manos e a história da Manos, o que a Manos vislumbra aí na área que ela trabalha aí de implementos. Perfeito. Eu agradeço aí a oportunidade, é um prazer estar representando a empresa e podendo também cativar os novos alunos aí de engenharia e os que também estão se desenvolvendo e formando, né? Então vamos lá, a Manos, ela nasceu com a necessidade de fazer um trabalho específico para o transporte florestal, né? Hoje nós temos o maior portfólio de veículos para o transporte de madeira, tá? Como exemplo desse que está aqui atrás, que é um produto especial, né? Um equipamento que pode transportar até 240 toneladas, né? E assim como esse projeto, todos os outros são devidamente desenvolvidos pensando na sustentabilidade e utilização adequada de recursos como o aço, o alumínio e outros componentes, né? Então, basicamente, o nosso trabalho é dedicado ao setor florestal com projetos inovadores, com parcerias tecnológicas, tanto dentro do país como fora do país. E, basicamente, é isso. Nosso trabalho é entregar para a sociedade veículos modernos para redução de energia, consumo de combustível, redução de veículos na estrada e sempre entregando eficiência e mais segurança para o transporte logístico de madeira. Thiago, e esse equipamento que está aqui atrás, que chama o Megatrem, é isso? Isso, o Megatrem. Para a concepção desse equipamento, qual que é a visão da empresa, o público que ela quer atender com esse equipamento? Hoje existe um público dedicado no transporte florestal em que tem concentrado suas florestas próximo às fábricas com o intuito de tirar veículos da rodovia e otimizar o transporte. Isso abre a oportunidade de veículos que não cumprem necessariamente a legislação e andam em suas capacidades técnicas, né? Esse é um produto que nós trouxemos da Austrália, em uma parceria tecnológica. São quase 4 anos de desenvolvimento dedicado a esse projeto e hoje a gente atinge um marco aí de 240 toneladas em uma única viagem, né? Então, isso tira veículos da rodovia, né? Torna a condição das estradas mais sociais, né? Vamos colocar dessa maneira. Porque, querendo ou não, um veículo de transporte de madeira, ele é mais perigoso, ele é complexo de ser manuseado. Então, dessa metodologia, grandes companhias têm olhado projetos disruptivos, né, e a gente trazendo esses conhecimentos que tem no mundo, a gente está trazendo para o Brasil essas novas condições de transporte, né? Então, esse é um exemplo de projeto, tá? Gente, aqui falando em inovação, né? Que é um projeto inovador, uma inovação pura que sai do tradicional e que vai aí uma composição de três segmentos ali, que vai fazer essa carga. Então, bastante inovação, bastante tecnologia, também engenharia envolvido aí, até chegar nessa parte final que está aqui agora. Muita tecnologia, muita engenharia, muita parceria com grandes empresas, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil. Hoje nós temos parceiros tanto na Austrália quanto na Alemanha, dentro do Brasil, Suécia. Então tem um corpo de engenharia que está dedicado pensando nesses projetos, até porque a carreta sem parceiros como suspensão, caminhão, ela também não funciona. Então essa régua ela precisa ser subida, né, e ela sobe em conjunto, né? Então é uma comunidade de engenheiros trabalhando em cima desses projetos e hoje a gente tem realmente entregue resultados acima das expectativas com essas parcerias tecnológicas, né? Professor Carl Murasan, bastante engenharia aí, né? Muita engenharia. Então eu queria fazer uma pergunta para o Thiago.
a ideia de fazer esse modelo de implemento, né? Como é que foi a ideia de fazer isso aí, trazer para cá, assim, para trazer essa ideia para cá? Qual é o cliente que vocês visualizaram? Como é que vocês acharam isso aqui? Como é que vocês tiveram essa ideia? Eu acho que foi você que trouxe, parece, né, essa ideia. Poderia explicar pra gente? Claro, hoje o trabalho que a gente faz é um trabalho não somente de desenvolver o produto, a gente lê o mercado e entende os dramas, os desafios das operações e a gente busca resultados diferenciados para sanar as dificuldades dos nossos clientes, tá? Esse produto em específico, quem opera é Suzano, tá? Hoje é um dos maiores transportadores de madeira do Brasil e a ideia surgiu realmente de dificuldades enfrentadas na operação florestal, né? Com essa dificuldade, a gente começou a trazer os objetivos do projeto, os potenciais ganhos e nós começamos a acionar nossa rede de trabalho, né? Com essa rede de trabalho, os primeiros desenhos, as primeiras arquiteturas nasceram e dali começou-se a se multiplicar com a nossa rede de apoio, né? Então, basicamente, nós temos uma engenharia que trabalha atuante junto ao cliente, em que entende os desafios, entende as dificuldades, as limitações da operação, junto com a nossa engenharia interna, que está sempre ligada às mudanças de legislação. Essas mudanças de legislação geram novas oportunidades, então ele é um ciclo contínuo de desenvolvimento, né? A carreta ela não se estabiliza hoje no projeto, amanhã ela vem para a versão 2, no outro ano versão 3 e assim por diante, sempre de encontro com a legislação, com novas oportunidades de matéria-prima, com novas tecnologias e novos desafios, porque o problema ele sempre vai mudando de lugar. Então a gente sempre está inovando e criando esse ciclo de inovação contínua nos nossos projetos. E eu sempre digo, né? Aonde tem um problema a ser resolvido, aí entra o engenheiro, né? Agora aqui estamos no setor de projetos da Mano Implementos, que é onde na empresa tudo começa, vamos dizer assim, né, Thiago? Na parte da engenharia. E eu queria falar uma coisa com o Thiago que a gente vai ver o pessoal trabalhando depois. Thiago, da tua formação, às vezes o engenheiro está lá na universidade, ele está se formando, e você na tua parte de inovação, né? Às vezes o pessoal está estudando e acha que ele vai se formar engenheiro, vai sentar ali na cadeira, na mesa, no computador, e não é bem assim. Pela tua própria história mesmo, dá para ver que pode ser diferente, né? Exatamente. A engenharia ela te dá base e formação e te dá ferramentas para você fazer um desenvolvimento apropriado, um dimensionamento de um equipamento, né? Te dá fundamentos técnicos para isso, tá? Mas inovação ela vai muito além disso. Ela vai de uma ideia, ela vai de uma aproximação de um cliente, de entender uma dificuldade, de você criar uma tendência ou até criar uma solução para um problema corriqueiro. Então, vai muito do espírito da inovação, ela é algo que ela é muito pessoal, né? Então, logicamente que a engenharia vai te dar todas as ferramentas necessárias para isso, mas é muito o espírito da personalidade da pessoa, de querer buscar uma ideia diferente, de você criar uma solução distinta, de você criar um projeto que vai resolver um problema de um cliente, e o problema ele vai transitando, né, conforme o tempo, conforme a evolução, conforme as necessidades, conforme as novas pessoas estão trabalhando com os componentes, com os equipamentos. Então isso é cíclico. Então o espírito do engenheiro é isso, é estar sempre à frente e sempre com essa pegada de resolução de problemas. E até porque você, como tua formação é um engenheiro mecânico, e você é o engenheiro e você trabalha lá no campo, né? Nós falávamos ali anteriormente, que você trabalha lá no campo e onde você vai ver a realidade, o que acontece, o próprio relevo, tudo isso é você que identifica e desenvolve a partir dali a ideia que vai atender o cliente. Exatamente. Hoje, especificamente no ramo florestal, não só a engenharia é suficiente para o nosso trabalho, a gente precisa entender um pouco de geografia, um pouco da história, de questões culturais, a dificuldade às vezes da região, né, em captar um mecânico, um operador, e com base nesse trabalho a gente consegue entregar às vezes um resultado distinto
facilitado para o operador final, em que entregue maior segurança, que é o maior objetivo do nosso trabalho, é transportar madeira com mais eficiência e mais segurança. Então, conhecimentos gerais, ele é importante também, é bacana porque às vezes a gente lá atrás pensa assim, o que a geografia vai fazer na minha vida se eu quero ser engenheiro? Não, ela é importante porque a geografia vai te dizer sobre o solo, sobre a topografia, e tantos outros parâmetros que mudam o resultado de um projeto. Então, e ter toda essa questão realmente, né, da iniciativa na resolução do problema. É você observar, fazer esse trabalho de campo que é muito importante, entender realmente os desafios, as dificuldades e propor sugestões, né, para esses problemas. E aqui na parte de projetos, então, nós estamos com o Wilson, ele que é colorado, né? Vai mostrar aqui pra gente um pouco do dia a dia dele aqui, do trabalho dele. Nós estamos vendo aqui na tela do computador o implemento e ele vai explicar para nós a questão de material até chegar propriamente nesse estado aqui, a contribuição dele, como que ele faz, como que ele pensa tudo isso aí. Wilson. Boa tarde, pessoal. Então aqui, ó, quando a gente recebe todas as informações do campo que o Thiago, o pessoal do nosso pós-venda também nos informa, a gente começa a esboçar o produto, começa a ter ele como um projeto dele, uma projeção dele do que o cliente vai receber. Então aqui a gente usa, dentro das ferramentas que a gente usa na engenharia, uma delas é o software 3D. O software 3D nos dá uma noção com uma exatidão boa do que será utilizado ou que o cliente vai receber lá no final, tá? Como o Thiago falou anteriormente, a questão do relevo, para nós na engenharia, ela afeta bastante. Na concepção do projeto, em função da distribuição da carga e da estrutura, do cálculo estrutural que nós vamos fazer para esse produto chegar no cliente e ter êxito no transporte. Por exemplo, Wilson, você vai projetar isso aqui para um relevo, uma região mais plana, sem muito morro. No caso, a nossa aqui já tem bem mais, o relevo bem mais acentuado, né? Até que ponto implica ali e o que muda tanto para você na hora de você começar esse projeto? Quando a gente sabe com exatidão a parte do relevo que o produto vai operar, a gente consegue ter opcionais de atravessamento, a gente consegue ter opcionais de suspensão, reforços da parte de suspensão, da parte estrutural, onde os componentes vão ser fixados e a forma com que eles vão ser fixados. Às vezes, se o produto ele roda numa região mais seca, ele recebe muito mais implicação na suspensão, muito mais incidência de ciclagem na suspensão do que um produto que roda no asfalto, numa região mais amena ao transporte. Com isso, nós temos que trabalhar junto com o campo e junto com a nossa base de cálculos para a gente poder entregar essa solução para o cliente. Ele tem que receber o produto, fazer a movimentação dele, fazer a logística dele e que esse produto chegue no final do dia ele esteja íntegro, que é com que faz com que nós da engenharia mantenhamos o nosso produto bom, intacto. E hoje falando em materiais, né, professor Márcio? O senhor também que dá lá a disciplina de materiais, né? Resistência de materiais, muito temida até pelos alunos. Aqui questão dos materiais. Hoje sabemos que temos uma evolução dos materiais. Materiais mais finos, com a mesma resistência, que vai implicar em menos peso do equipamento, vai poder carregar mais volume de material. Então, esse conceito, como que vocês trabalham aí dentro da engenharia? Esse conceito, o professor pode nos explicar bem também. A resistência dos materiais para nós implica bastante na redução de tara do produto. Então, com isso, a gente reduz a tara dele com um material melhor, com um material mais fino, com uma resistência adequada ao transporte, à operação e o processo que ele é aplicado aqui. A gente consegue ter uma redução de peso. Consecutivamente, a gente dá maior liquidez de carga para o cliente. Professor Márcio. E bom também que contribui para o consumo de combustível também, né? Em algumas situações, né? E isso contribui também com o meio ambiente, né? Com a sustentabilidade e etc, né? Mas estão de parabéns.
Hoje que nós da Manos a gente preza bastante aqui é pelo meio ambiente. Então, se por exemplo o produto fica mais leve, ele consome menos diesel, polui menos e a ciclagem do produto em relação à carga que ele leva também fica menor. Então você veja que você que vê o implemento desse rodando no asfalto, né? Ou mesmo esses fora de estrada, pensa aqui que tem na parte de sustentabilidade. Não vai falar sustentabilidade, vai pensar que é um absurdo. Mas tem a ver, indiretamente ou diretamente, né, falando, né, dos materiais aplicados aqui. Então a Manos preocupada nessa questão da sustentabilidade, que é um tema assim, questão das ODS, que está muito em evidência também. Então acho que vocês estão de parabéns e por essa visão e esse conceito, né, trabalhar isso nos implementos e nos equipamentos. A gente vem ao longo do tempo, ainda mais incisivo agora, nos últimos 2, 3 anos, a gente vem trabalhando bastante com essa questão ambiental. Justamente porque a gente trabalha com o meio ambiente, né? Então a gente trabalha com a extração da madeira e, consecutivamente, nós temos que, de alguma forma, devolver isso para o meio ambiente, né? Então a gente polui menos. Muito bem. E quais os materiais, você pode citar alguns que estão aí envolvidos nesse teu projeto, por exemplo, aí, termos de aço, tipos de materiais, de chapa, polímeros, compostos, o que tem aí? Na concepção do nosso projeto, nós trabalhamos basicamente com aço de alta resistência, com S700. Nós temos a parte mais fina, que é menos estrutural, aqui a parte do assoalho. Então é um ASTM A360 ou um LN, né? Nós temos os paralamas em polímero, que eles nos dão uma leveza no produto e menor sucata, na verdade. Eles dão menos peso pro produto, né? Lembrando que a função deles vai ficar a mesma, né? E a função deles é a mesma. A nossa placa de veículo longo também, ela é um material em alumínio e plástico, justamente para ela ser mais leve e mais ecologicamente correta, né? E todos os outros materiais em si, para a gente ter uma leveza do produto, ter ele um pouco com menor tara, menor peso de arraste, a gente usa todo ele em aço de alta resistência para poder entregar essa economia pro cliente e esse benefício pro meio ambiente. Esse mesmo implemento, há 5, 10 anos atrás, questão de peso, ele estaria aqui quanto mais leve? Hoje ele está em torno de 3.500 quilos mais leve. 3.500 quilos, né? É bastante peso. É bastante peso. Um trabalho que a gente vem fazendo junto com a pesquisa e desenvolvimento, o pessoal de campo nos traz essas informações. A gente faz simulações de cálculos e inércia aí dos picos de tensão, e a gente consegue chegar a um ponto de equilíbrio onde a gente alinha a resistência com a necessidade do transporte. Muito bem. Obrigado, Wilson. Obrigado, bom trabalho, né? Obrigado, Wilson. Obrigado, gente. Fechou? E aí a parte da engenharia, materiais, tecnologia, desenvolvimento, sustentabilidade, tudo isso tem aqui na Manos Implementos. E aí, Thiago, eu queria saber mais em relação sobre como é que vocês controlam a qualidade do produto. Hoje nós temos um trabalho integrado tanto com pós-vendas e a qualidade. Nós temos um time que trabalha dentro da fábrica, acompanhando todos os processos produtivos, resolvendo os problemas por etapas, né? Hoje temos todas as ferramentas como FEMEA, Ishikawa, né, a espinha de peixe. Temos ferramentas aí para leitura de causa raiz do problema e temos todo um trabalho de pós-vendas com retroalimentação do sistema. Então tudo o que acontece hoje no campo cai para dentro da qualidade, a qualidade analisa esse problema, traz para dentro da engenharia e a gente resolve essa situação de uma maneira integrada ao time, né? Então temos um time atuante aí 100% do tempo, tanto dentro da fábrica quanto fora da fábrica. Então agora a gente saiu da parte de projeto e vamos ver aonde que acontece aquele implemento que a gente viu lá no início, né? Lá no pátio, lá que está pronto para ser entregue para o cliente, ele sendo construído, né? As etapas, os processos dentro da parte de conformação, parte de solda, dobra, corte, tudo isso tem aqui nos implementos da Manos, não é, Thiago? Exatamente. O processo produtivo hoje da Manos, ele é uma metodologia moderna, tá?
composto por sistema de corte a plasma e dobradeiras, tá? Então a chapa ela é recebida num formato retangular e essa chapa ela é processada, passa para uma segunda etapa que é conformada e dobra. Posteriormente ela é feita a união, formando seus subconjuntos e depois ela entra na linha, né? Então na linha nós temos operações aqui de fechamento de chassi, subconjuntos como suspensão, para-choque, todos os componentes que fazem parte do equipamento, né? E ele vai sendo construído etapa a etapa. É um fluxo produtivo distribuído, né? Então o projeto ele vai sendo incremental conforme a sua linha produtiva, tá? Hoje nós temos 2 grandes linhas e um centro de serviços que fazem toda a fabricação dos componentes. Em síntese é isso. Tiago, e como que funciona ali dentro da produção? O processo produtivo dessa chapa inicia, é puxado, é empurrado, lead time, como que é? Hoje todos os nossos projetos são customizados de acordo com a necessidade do cliente, então é uma produção empurrada, não é puxada. Então a gente faz a venda do veículo, com isso a gente configura o equipamento, todos os componentes que fazem parte do projeto. Ele entra na chaparia em que faz todo o processamento dessa matéria-prima. Após isso a gente vem distribuindo esses componentes nos setores de fabricação de chassis. Depois disso ele vai para uma segunda etapa de preparação, pintura e finalização dos componentes que não são metálicos. Aí é paralama, sistema elétrico, sistema pneumático e por aí vai. Dentro dos processos, podia citar para nós, tipo na parte de corte, dobra, o que é utilizado aqui na construção dos equipamentos? Sim, hoje nós possuímos 2 sistemas de plasma de corte, tá? 2 mesas de 12 metros. Temos uma dobradeira de 600 toneladas para equipamentos robustos, uma guilhotina, sistema de serra e todos os sistemas de solda com processo MIG e MAG, né? E basicamente a metalurgia é isso. Temos diversos gabaritos que foram projetados e customizados com o nosso próprio time, que é feito toda a parte de fechamento de chassis, gabaritagem, alinhamento, isso tudo feito em casa conforme os nossos projetos, né? Tudo customizado de acordo com a nossa necessidade, para que a gente possa entregar um projeto customizado para o nosso cliente final. Vocês puderam acompanhar aqui da chegada, aqui na Manos, né? O implemento pronto, a parte de projeto, falamos de material lá na parte de projetos, também a parte de processos, né? Da chapa, o corte, a dobra, tudo isso que compõe, né, a fabricação do implemento aqui da Manos. Tiago, tudo esse processo, a engenharia envolvida, parte de pesquisa, muita pesquisa, né? Para chegar até nesse novo produto, como essa parceria desse equipamento australiano, né? Que tem essa parceria lá no campo. Então é um trabalho de muitas mãos, engenharia, estudo, pesquisa. Exatamente, é um trabalho que realmente conecta muitas pessoas, né? Muitos times, são muitos desafios, não só o desafio técnico, como o desafio de você compartilhar esse sonho, esse interesse, esse projeto novo, porque muitas vezes tem os desafios psicológicos em que você tem que romper algumas rotinas, romper alguns paradigmas, e isso é acreditar no projeto, acreditar na alternativa que a gente traz e persistir. É muita persistência, é muita dedicação, é muitas horas de desenvolvimento, de trabalho, de persuasão. Então é um trabalho muito dinâmico, é um ciclo que não se encerra, ele é contínuo. Então, desenvolvimento é isso, né? É sempre trabalhar com pessoas, com novos desafios, com quebra de paradigmas, e conectar inteligências, né? Porque cada projeto tem sua especificidade. Então, ele é dinâmico, ele é constante. Professor Márcio, de tudo que o senhor viu aí, acompanhamos bastante, né, o processo, tecnologia, a gente pode presenciar muito estudo, né? Para chegar ao desenvolvimento, à aplicação dessa inovação, desse equipamento, principalmente, né? Que é um equipamento bem robusto aí no processo de transporte de madeira. Sim, aqui tem muita engenharia envolvida, muito processo de conformação, solda, né? Então é um processo que vale a pena passar e olhar aqui e os acadêmicos entenderem que
não é só sentado ali que você vai entender as coisas. Às vezes é necessário, né, que vocês assistam ou venham aqui uma visita, se permitir um dia, né, para eles acompanharem também. E também gostaria de agradecer ao Thiago e ao Alessandro. Bem, Alessandro, um minutinho só, Alessandro, né, que nos proporcionaram essa visita, os dois aqui, né. Agradecer a vocês aí por isso aí. E estejam convidados para irem na Uniarp também, de Caçador, conhecer a nossa instituição lá, tá bom? Obrigado, Alessandro. E o Alessandro que faz a parte do marketing, né, Alessandro? Muito obrigado, pessoal. É um prazer sempre receber a faculdade, né, as universidades aqui, dividir um pouco do conteúdo que a gente tem aqui na prática com vocês. Então, a gente aguarda outras oportunidades também para estar repassando um pouco mais de conhecimento. Obrigado, então, Alessandro. Então, você pode acompanhar aí o potencial, né, da Manos Implementos, essa empresa que está aqui em Videira, né? E você veja exportando equipamentos com parceria internacional, projetos internacional, e aqui vizinho da gente, e às vezes a gente nem sabe de todo esse potencial. Então, em nome da Uniarp, né, Thiago, nosso curso de Engenharia Mecânica, de Engenharia Elétrica, a gente agradece, né? Você foi muito receptivo também, o Alessandro, abriu as portas, porque às vezes tem um certo tabu da parte empresarial de não mostrar, não querer aparecer, mas eu acho que é importante para o mundo acadêmico, e a intenção nossa é trazer a universidade para perto, que nem aqui da Manos, e também abrir as portas da universidade para Manos, né? Trazendo assim a parte de formação profissional dentro da engenharia, né? A capacitação dos nossos acadêmicos que vem a servir aqui no teu mercado de trabalho, onde tem tanta engenharia envolvida. Então, muito obrigado em nome do Engetour, que é o nosso programa lá do Engecast, né? Muito obrigado aí pela oportunidade, pela recepção, né? Pela tua atenção aqui ao Engetour, que é o programa do Engecast. Perfeito, nós que agradecemos. A Manos está de portas abertas aí para receber os alunos, tirar dúvidas. É importante realmente compartilhar um pouco da realidade do engenheiro pós-formação. Ela é diferente, ela é dinâmica, ela envolve sonhos, ela envolve pessoas, ela envolve um universo muito maior do que simplesmente cálculos e conceitos técnicos, né? Então, a gente agradece também por toda essa parceria, né? E a porta está aberta aí para quem quiser e tiver curiosidade em conhecer um pouco do nosso trabalho. Muito bem, aí é mais um elo que você fecha aí da corrente, né, do conhecimento Uniarp, Manos Implementos. Finalizamos aqui com essa imagem belíssima aqui do pátio aqui da Manos, onde tem os equipamentos, né, várias configurações de equipamentos. O nosso muito obrigado também à Uniarp, né, que nos apoia nessa nossa iniciativa, junto com o nosso coordenador, professor Márcio, que é do coordenador dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. É a instituição que, né, confiou e apoia a gente, né, nesse trabalho. Então, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, né, à diretoria da Manos, a tua pessoa, Thiago, ao Alessandro, que abriu as portas pra gente. Então, veja aí tudo esse potencial e tá aqui em Videira, né, na cidade de Videira, na Manos Implementos. Um abraço, fiquem todos em Deus e até o próximo Engetour, que é o programa do Engecast Uniarp.